A comissão especial da Câmara, que foi criada para analisar as medidas de combate à corrupção, teve uma reunião a portas fechadas hoje. A imprensa não pôde acompanhar porque o tema de discussão é polêmico. O grupo se reuniu para tratar da tipificação do crime de Caixa 2. Esse assunto está previsto no parecer do relator, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul. A comissão especial que analisa as 10 medidas anticorrupção tem uma série de temas delicados para abordar. Um deles é sobre o Caixa 2. A contribuição ilegal é um dinheiro que entra na campanha sem ser declarado oficialmente na Justiça Eleitoral. Hoje, quem faz Caixa 2 é punido pela Justiça Eleitoral e ainda pode ser preso por até 5 anos. O que consta de mudanças sobre o tema na Comissão Especial da Câmara é a previsão de que os partidos também sejam punidos pelo crime eleitoral. O que gera polêmica na proposta é que, para alguns analistas, se a prática for tipificada como crime fora da esfera eleitoral, existe o risco de que a lei não possa alcançar políticos que tenham praticado o ato, já que, pela Constituição, uma pessoa não pode ser punida por ter feito algo que antes não era considerado crime. Em setembro, o tema chegou a entrar na pauta de votações na Câmara, com apoio do presidente Rodrigo Maia. Mas, por causa da pressão de vários deputados, a proposta foi retirada de pauta. Antes de a gente começar a conversar aqui dentro do estúdio, deixa eu apresentar melhor para você a Lidiane Bahia, que é consultora jurídica, especialista em direitos de condomínios. Lidiane, obrigado pela sua participação com a gente. Imagina, Boa noite. muito obrigada, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. A Lidiane vai responder dúvidas hoje a respeito desse assunto. Você pode usar o nosso WhatsApp para fazer a sua pergunta sobre direitos e deveres de quem mora em condomínios. E Afonso Pola, que já é conhecido aqui também do telespectador. Obrigado, Pola, pela sua companhia. Boa noite. Boa noite, Hélio. Eu aqui agradeço o convite. E a gente começa falando sobre política, Pola. Os deputados hoje se reuniram em véspera de feriado. Na verdade, foi a única comissão que funcionou na Câmara e é a única coisa que vai acontecer na Câmara nesta semana porque tem feriado amanhã. Ontem já não tinha ninguém, 23 deputados apareceram para trabalhar. Hoje a comissão se reuniu a portas fechadas, a imprensa não pôde acompanhar, ninguém pôde acompanhar porque o tema discutido é polêmico, essa questão do Caixa 2. Não deveria ser tão polêmico quanto é, Pola, porque é evidente que a prática de Caixa 2 é um crime, inclusive já previsto na lei eleitoral. Mas a tipificação disso pode gerar problemas, porque quem cometeu esse crime até hoje pode, então, acabar sendo perdoado, já que uma lei só pode vigorar dela para frente, nunca para trás. E até porque no Código Eleitoral isso regulamenta as doações para candidatos, né? Pessoas, e agora você teria abrangência também no envolvimento das instituições partidárias dos partidos. Por isso que existe essa leitura de que, caso seja aprovado dessa forma, vá se arguir que quem cometeu esse ato, ou seja, as instituições políticas que cometeram esse ato anteriormente, não teriam cometido crime. Agora, isso é apenas um dos aspectos que devem começar a ser discutidos no Congresso em relação à reforma política tão necessária, tão discutida, tão debatida, e que, em função, principalmente da Operação Lava Jato, a forma como que eram financiadas as campanhas, e aí é uma coisa assim bastante abrangente, ou seja, nós temos indicação de envolvimento de quase todos os partidos, né? É algo que precisa efetivamente ser levado a cabo, porque nós precisamos, de novo, ter credibilidade nas instituições políticas. Do jeito que elas funcionam hoje, infelizmente, a tendência é essa que nós vimos nessas eleições, as pessoas se distanciando cada vez mais do âmbito da política, e isso é muito ruim, porque isso é prejudicial para a democracia. Prejudica porque o voto no Brasil ele é obrigatório. Então, indo ou não votar, é preciso que as pessoas vão escolher. Mas as pessoas estão deixando de ir, Pola, pelo que a gente viu aí, com esse número alto de abstenções no primeiro turno, 17,5%, agora no segundo turno, que foram só 57 cidades, ao todo, brancos, nulos e abstenções, 32,5% dos eleitores que preferiram não escolher ninguém, porque a situação está complicada. O eleitor não se sente representado por ninguém, e aí evita de ir. Exatamente. Nós temos o voto obrigatório há muito tempo no país, mas antes, mesmo com essa questão e a resistência de alguns, as pessoas acabaram indo, nem tanto pela multa, porque a multa é simbólica, ela é irrisória. A gente fala obrigatório, até... Isso, porque na verdade, a multa não tem peso nenhum. Mas o fato de cada vez mais eleitores deixarem de comparecer nas urnas ou optar pelo voto branco ou nulo,
tem que servir como um sinal, como uma sinalização para os nossos representantes no Congresso de que é absolutamente urgente e necessário resgatar a credibilidade das instituições políticas. E sem a reforma política isso é impossível. Agora, a reforma política que é tão debatida, não é de agora, Paula, mas a gente não vê ela andando para frente como deveria, ou pelo menos como a população gostaria que fosse. Quer dizer, a indicação, a demonstração de insatisfação do eleitorado brasileiro parece que não está surtindo efeito para a classe política, que deveria estar se movendo num sentido e está indo em outro. Porque os interesses ali eles são muito grandes e muito contraditórios, né? Por exemplo, uma das coisas que se discute é como é que você equaciona a existência de tantos partidos, como é que você reduz o número de partidos que existem hoje, né? E aí você precisa ter algumas cláusulas de barreira, que é justamente para você fazer um filtro e ter uma quantidade menor de partidos e partidos mais representativos. Mas se você olha o cenário hoje no Congresso, o que nós vemos? Há uma fragmentação de representatividade muito grande. Nessas eleições, nós tivemos aí cidades importantes, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, que vão ser governadas, ou Curitiba, que vão ser governadas por pessoas que estão em partidos que não existem efetivamente. São legendas que aparecem no momento eleitoral, mas que não têm uma vida política atuante. Então, como é que você equaciona esses interesses dentro do Congresso? Esse que é o grande problema. E é muito difícil de conciliar tudo isso. Muito difícil.